Eles estavam visivelmente assustados, mas todos saíram ilesos. Ponto. A única perda foram alguns objetos que caíram dentro da casa. Parte do Alasca fica ao longo de uma linha geologicamente muito ativa, circundando o Oceano Pacífico, conhecido como Anel de Fogo. Esta é a área onde a maioria dos vulcões do mundo e Hash 39. Nós somos encontrados, muito ativos tectonicamente. Esta linha passa pela parte sul do Alasca e se estende ao longo das ilhas Alisha, áreas onde vive a maioria da população do estado e de Hash 39, incluindo cidades como Anchorage e Juneau. Embora não tenha havido mortes ou danos graves relatados neste terremoto, foi uma experiência aterrorizante para os moradores. Mais de 80 tremores secundários de magnitude variada foram registrados ao longo do dia. 3 deles tiveram magnitude maior que 5. O que deixou as pessoas nervosas sobre a possibilidade de outro terremoto ainda mais forte. Felizmente isso não aconteceu. Nos Estados Unidos, sempre temos uma administração de segurança e saúde ocupacional, que faz todo o possível para garantir que as condições de trabalho sejam seguras para todos. Especialmente em trabalhos perigosos como construção. Na Rússia, você tem o que quer que tenha permitido que isso acontecesse. Em 19 de março de 2017, 2 trabalhadores da construção civil russos estavam no local de trabalho. Um ficou encarregado de cortar algumas barras de sustentação, enquanto o outro gravou e Lee zombou dele. Mas uma risada morreu quando a ponte desabou de repente, forçando o nosso russo trabalhador a dar um salto de fé para chegar à segurança. Felizmente, o trabalhador pousou em segurança em um vazamento de concreto. Ele teve muita sorte de evitar as barras de aço que se projetavam da plataforma em que estavam em pé. Este vídeo é como aqueles desenhos animados em que alguém corta o galho da árvore. Em Hash 39. Este homem realmente pensou que a coluna permaneceria de pé como a ponte desmoronou em torno dele? E se sim, como diabos ele planejou descer depois? Nem é preciso dizer que Al já teria sérios problemas com as práticas de segurança em Meshollo, este canteiro de obras. A China é repleta de vistas deslumbrantes de montanhas. Quando você se aventura fora das principais cidades, esta família no norte da China era aproveitando uma viagem turística tranquila quando estava prestes a enfrentar catástrofe completa. Era 29 de julho de 2021. A família estacionou seu SUV vermelho perto da beira de um penhasco próximo ao ponto. Quando estavam se preparando para sair, os freios falharam e o carro começou a rolar em direção à borda. Por algum milagre, o carro parou no meio do caminho e não capotou. Os socorristas conseguiram resgatar a mulher que ainda estava dentro do veículo, e ela foi removida sem ferimentos com risco de vida. O resto da família teve sorte de escapar a tempo. Quando o pai pegou o carro, ele ganhou alguns segundos para os que estavam no mundo. Para trás poderia abrir as portas e pular para fora. A mulher no banco da frente não conseguiu se mover porque o cinto de segurança estava preso. Paradoxalmente, esse mesmo cinto provavelmente salvou sua vida quando rolou montanha abaixo. Fevereiro de 2011. Christopher Carson, um apaixonado esquiador de chegar em Verbier, Suíça, para passar alguns dias nas montanhas. Ele esperou no topo enquanto observava todos os seus amigos descendo antes dele. Ele ficou animado quando finalmente chegou sua vez, mas essa excitação rapidamente entrou em pânico quando uma avalanche inesperada o levou para fora do esqui.
Graças a anos de experiência, Christopher sabia como colocar as mãos ao redor de sua boca enquanto a neve se acumulava sobre ela. Isso ajudou a formar uma bolsa de ar, permitindo que ele respirasse por baixo. Aproximadamente 2 metros de neve. Enquanto isso, seu equipamento de segurança para altas montanhas. Ele ajudou seus amigos a localizá-lo e desenterrá-lo. De acordo com dados do Colorado Avalanche Information Center, a maioria das vítimas sufocam minutos após serem enterradas. No entanto, graças ao airbag criado por Christopher, sobreviveu várias horas sob a neve. Teria sido uma experiência fria, assustadora e desconfortável. Isso teria dado às equipes de resgate tempo suficiente para localizá-la. Felizmente, seus amigos levaram apenas alguns minutos para tirá-lo de lá. No esporte radical do parapente acrobático, os praticantes regulares de parapente levem as coisas para outro nível para executar giros, cambalhotas e piruetas no ar. Pilotos experientes de parapente acrobático costumam realizar manobras em corpos de água calmos. E eles carregam 1 ou 2 paraquedistas reserva para o caso de algo dar errado. No entanto, esse aventureiro decidiu ir ainda mais longe enquanto tentando uma acrobacia arriscada em uma floresta densa. Observe como tudo dá errado e você evita acidente catastrófico. Cantando uma acrobacia arriscada em uma floresta densa. Felizmente, nosso piloto recuperou o controle e conseguiu planejar. Enquanto recuperava o fôlego, ele permaneceu em silêncio atordoado por alguns momentos, provavelmente refletindo sobre o quão perto ele chegou da morte certa. Segundo ele cometeu um erro desde o início. Ao tentar uma manobra arriscada com uma curva muito próxima do solo, ele perdeu o controle do freio e começou a descer em direção às árvores. A situação piorou quando as cordas do seu parapente se cruzaram, forçando-o a desembaraçá-los manualmente. Então, uma parte de sua asa roçou o topo das árvores. Felizmente, ele corrigiu o curso no último segundo e aterrorizou uma salva. Esperamos ter aprendido com esse susto e não cometer o mesmo erro novamente. A Network Rail é a entidade responsável gerenciando a infraestrutura geral da maioria da Grã-Bretanha e Hash 39. Eles levam a segurança muito a sério e não toleram quando pessoas no comportamento imprudente de Hash 39 causam acidentes em seus. Embora a maioria das pessoas saiba que deve parar e esperar treinar para passar, outros não são tão sensatos. A Network Rail mal podia acreditar quando começou a analisar o CFTV, imagens de várias passagens de nível, e ao longo da rota UX6. Veja como vários incidentes quase se transformaram em catástrofes. Ponto 1. Ponto. O primeiro incidente ocorreu em 1º de junho de 2024. Um casal esperou pacientemente a passagem do primeiro trem. Mas então eles ignoraram os sinais vermelhos e baixaram as barreiras, assumindo que a travessia era segura. Ele rapidamente aprendeu que não era esse o caso. Como o outro trem estava a caminho, eles correram para o outro lado do rio Trilhas e conseguiu chegar em Dois outros incidentes ocorreram no mesmo cruzamento. A segurança. Na primeira, um pedestre e seu cachorro estavam prestes a ser atropelado por um trem que passava.
Cerca de 2 meses depois, um homem de bicicleta atravessou frente do mesmo trem, evitando metros por apenas alguns. Quase parece que ele queria forçar a sorte. Limite. O clipe a seguir não envolve trens, mas 2 ciclistas que tentaram vencer as barreiras de fechamento. E, em vez disso, eles acabaram colidindo um com o outro, colocando em risco a vida de todos na RASH. Segundo a Network Rail, ocorreram 466 incidentes deste tipo entre 2023 e 2024.2. Nisso, e RASH 39? Os números mostram um aumento de 24% nos incidentes de uso indevido. Aparentemente, aqueles que vivem ao longo da rota USS RASH 39 se preocupam com a segurança básica. Anak Krakatoa é um dos vulcões mais famosos do mundo, nascido da erupção catastrófica de 1883. Anak Krakatoa, o filho de Krakatoa, tem apenas cerca de 335 metros de altura, mas outro enorme. Erupção em outubro de 2018 dividiu a montanha. Foi em 16 de outubro de 2018 que Krakatoa, entusiasta Matthew Davidson, barco turístico no Estreito de Santa, justamente quando o lendário estava a bordo de um... Matthew continuou filmando, enquanto as bombas de lava caíam e rolou na água. As coisas pioraram significativamente quando alguns de aquelas bombas caíram bem ao lado do barco dele. Matthew teve sorte que o capitão o tirou de lá no tempo. Ele e o RASH 39 são difíceis de notar nas fotos, mas essas bombas de lava são do tamanho de uma carro. Se um deles tivesse caído no barco, bem, você pode imaginar o resultado. O período eruptivo de 2018 em Anak Krakatoa durou de junho de 2018 a janeiro de 2019, uma erupção em grande escala em dezembro daquele ano. Tsunami devastador que atingiu a Indonésia. Centenas de pessoas perderam, milhares de outros ficaram desabrigados. Quando tudo acabou, Anak Krakatoa foi reduzido de 335 metros para apenas 110 metros. Em outras palavras, Matthew e seu grupo de turistas. Eles estavam entre os últimos a ver a montanha, antes de se dividir em 2. O Cairo é famoso por ser a capital da civilização. No entanto, nos últimos anos eles ganharam uma nova reputação e um dos berços mais antigos a práticas de construção precárias. De acordo com um relatório de 2022, há 14,5 milhões de residências, propriedades em todo o país, dos quais aproximadamente 100 mil são categorizados como perigosos e à beira do colapso. Muitos desses edifícios estão localizados em Cairo e alegaram inocência. Vive até 2015. Esses vizinhos tiveram sorte. Notei rachaduras se formando na lateral de seu complexo de apartamentos. Todos conseguiram sair momentos antes do prédio desabar. A rodovia M4 na Rússia, também conhecida como Amanhecer, é uma via expressa com 943 quilômetros de extensão conectando Moscou no norte com Novorossiysk, uma cidade portuária no Mar Negro. Em 12 de novembro, um homem local estava dirigindo um enorme engavetamento. Cerca de 10 carros estavam envolvidos no acidente e dezenas de outros ficaram presos atrás. O homem manteve a câmera gravando enquanto ele passava por um veículo em chamas, o que levou a esse arrepio. Encontro próximo. Máquina, 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 máquina. Máquina. Felizmente, tanto o seu companheiro escapou ileso da explosão. Embora nós Dawn e RASH 39 falar russo, presumimos que escrever o que ele tinha acabado de testemunhar não está claro o que causou bem o crash, mas pelo que parece no RASH 39 é provável que o clima desempenhou um papel importante no acidente. Changyashan é uma grande cidade de mineração de carvão localizado no leste, parte da província de Heilongjiang. É o lar de aproximadamente 1,4 milhões de pessoas, incluindo 2 homens. Nunca mais veremos o inverno da mesma forma. 14 de novembro de 2023, Changyashan acabei de passar por uma forte nevasca. De neve se formou no mundo.
telhados. Câmeras de segurança. Uma loja capturou o momento em que dois homens reunidos na entrada de uma casa, eles estavam cobertos. Na neve. De repente, ambos os homens ouviram um barulho acima deles. Sem ver o que aconteceu, uma grande cachoeira de neve começou a cair sobre eles. Surpresos, eles tentaram reagir rapidamente, mas a neve os pegou completamente de surpresa. Felizmente, nenhum deles ficou ferido. Enquanto os pedaços de neve caíam, logo atrás deles, imagens capturadas por um segurança residente durante um evento semelhante mostraram o grande perigo que neve pesada pode representar, como aquele que quase caiu sobre ela. Acreditamos que vários blocos sólidos de gelo foram misturados com a neve. Não seria hash 39. Teria causado tanto dano se fosse apenas neve fofa. Fique de olho no teto. Malapura. A Índia é uma grande cidade no estado de Kerala, no sul, large, aproximadamente 630 mil pessoas. Entre eles um ciclista que não deveria estar vivo para contar sua história. Era 25 de julho de 2020. Quando Mohamed se assumiu, ele estava em sua motocicleta e parou em uma estrada movimentada. O tráfego estava fluindo de forma constante, ambas as direções. Quando sem aviso, hash 39, um espelho passou diante de seus olhos. Muito obrigado. O áudio é quase tão impressionante quanto as imagens. Ele e o hash 39. Incrível como você vê a explosão. Muito antes de você ouvir. Como um relâmpago distante ou uma bomba explodindo a quilômetros de distância. Como mencionamos, chegar a este vulcão não foi nada fácil. Nossos caminhantes tiveram que atravessar selvas remotas, às vezes caminhando em águas que chegavam até os joelhos. Eles tiveram que desviar de deslizamentos de pedras e árvores caídas, e finalmente acampar perto de Rai. Depois de uma boa noite e um sono profundo, eles escalaram a encosta da montanha e tomaram posição. Nosso cinegrafista disse que foi o melhor momento da vida dele. Ele, se você perguntar a ele. O Monte Rain, perto de Sui, na Indonésia, é o vulcão mais ao sul do Arco Ártico. E o hash 39 é uma grande ilha vulcânica que mede aproximadamente 4 km de largura. 5 km de extensão. Original. Da base ao cume, a montanha dentro da cratera de 730 metros de cúpula de lava que se formou após uma grande erupção em 1904. Tarididi. A ilha vulcânica abriga cerca de 800 pessoas. Teve que ser evacuado. Em 19 de abril, Hang ameaçou suas aldeias. 2024. A erupção começou por uma grande erupção do Monte 45, forçando muitos
As pessoas fugissem de barco no meio da noite, embora isso devesse ser assustador. A noite resultou em algumas imagens realmente impressionantes. Na manhã seguinte, as autoridades levantaram a nível de alerta vulcânico para 4, o mais alto possível, e emitiu um alerta de tsunami. O vulcão pode entrar em colapso no Oceano Singer. Isso levou à evacuação de mais 11 mil pessoas. Felizmente nada aconteceu. Sério. O mais fascinante dessas imagens vulcânicos que podem ser vistos. Embora pareça uma tempestade de fenômeno, deixou os pesquisadores perplexos. Hoje, os raios são causados por eletricidade, sabemos que atividade vulcânica, mas ainda não sabemos de onde vem essa estática. O Monte Santa Maria é um vulcão extravulcânico ativo no departamento de Quetzaltenango, Guatemala. Faz parte da Cordilheira de Sierra Madre, que inclui outros grandes vulcões que se erguem acima da planície costeira do Pacífico da Guatemala. Em 1902, uma erupção catastrófica de Santa Maria deixou grande parte do sudoeste da Guatemala. A explosão produziu tanta lava que levou à formação natural de um complexo de domos de lava dentro da cratera da erupção. Em 1º de julho de 2016, os caminhantes em Quetzaltenango testemunhei um espetáculo impressionante quando o domo de lava em Santiago decidiu entrar em erupção. Felizmente, eles estavam longe o suficiente para aproveitar a erupção com segurança. Segurança. O que está acontecendo? Ninguém na minha família vai fazer isso. Eu no hash 39 vou mandar para minha mãe. Que no hash 39 é o maior que nós no hash 39 vemos. Tenham sempre cuidado, rapazes. E isso em hash 39. Ora, eu digo para você ter um pouco de cuidado. Não, meu amor. Isso no hash 39 é um vulcão explodindo. Tecnicamente, Santiago está em estado eruptivo constante desde 1922. Pequenas erupções e fluxos piroclásticos fizeram com que o domo de lava crescesse consideravelmente nos últimos 100 anos. Esta erupção ocorreu por volta das 9. Nossos caminhantes observaram a coluna de cinzas subindo aproximadamente 2,5 quilômetros, ou seja, 1,5 milhas no céu. A lava fluiu pelo flanco sul e houve relatos de queda de cinzas em várias cidades próximas. Felizmente, não causou nenhum dano e ninguém ficou ferido. O complexo vulcânico de Santa Fé Maria é uma das 16 montanhas em uma lista chamada Vulcões Creca. Pesquisadores determinaram que esses 16 vulcões merecem estudos mais aprofundados devido ao seu histórico de erupções destrutivas e sua proximidade de áreas povoadas. Outros: Monte Vesúvio na Itália e Monte Rainier nos Estados Unidos. Um vulcão ativo na ilha Paramachur, no leste da Rússia. É um dos vulcões mais ativos do arquipélago.
Uma cadeia disputada de ilhas que se estende do sul da península de Kamchatka até o norte. Em 28 de setembro de 2018, um grupo de turistas estava no lugar certo na hora certa. Quando o Monte Bico entrou em erupção diante de seus olhos, muitos foram sábios o suficiente para recuar. Mas um casal tinha outras ideias. Eles se aproximaram e começaram para filmar esse momento único em suas vidas, segundo alguns turistas. Eles tiveram sorte de estarem vivos. Eu estava observando a atividade vulcânica por cerca de 2 horas quando eles decidiram caminhar em direção ao lago ácido. Por algum motivo, eles decidiram parar de caminhar. Volte. Assim que eles deixaram a zona de perigo. O vulcão entrou em erupção logo depois do lago. Se tivessem, bem, precisamos dizer jamais com o projeto global de vulcanismo, a coluna de cinzas subiu mais de 4.000 metros no céu. O vulcão de fogo é um estratovulcão de 3.700 metros de altura, perto de Antigua, Teidoa, na Guatemala. O nome se traduz como vulcão de fogo, o que faz sentido dada sua história de erupções. Naturalmente, os entusiastas dos vulcões se aglomeram no vulcão de fogo para chance de ver uma grande erupção de perto. Esse grupo teve uma experiência especial em 2022, onde o vulcão de fogo lhe mostrou por que tem esse nome. Segundo nossos caminhantes, grandes pedras de lava começaram a cair a menos de 50 metros de distância. Deles. Tecnicamente, isso e Hashi 39. Cerca de 164 pés. Ainda um leve pânico em suas vozes, mas ninguém conseguia tirar os olhos do impressionante erupção. Como Santa Maria. O fogo faz parte da cordilheira de Sierra Madre. A partir de 2024, o vulcão de fogo está em constante estado de erupção, com pequenas explosões de cinzas e gás ocorrendo a cada 15 a 20 minutos. Se ver uma erupção vulcânica está na sua lista de desejos, o vulcão de fogo é provavelmente sua melhor aposta. Capo Havaí era uma cidade próspera no distrito de Puna, na Ilha Grande. Então, em 8 de janeiro de 1960, uma lenta parede de lava do Monte Kuala-Guaya avançou e a enterrou completamente. Cerca de 100 casas e empresas foram destruídas. Pelos próximos 60 anos, moradores e funcionários do governo trabalharam para reconstruir esta vila. E com o tempo, tornou-se um destino turístico atraente. Lá no continente dos Estados Unidos. Logo se tornou o lugar mais caro para se viver no distrito de Puna, com casas custando mais de 1 milhão cada. Mas só Javier, Jim e Hashi 39 significam que eles estavam seguros. A área de calojo permaneceu em risco extremamente alto. Quase uma questão de tempo, até que a natureza chame novamente. Finalmente isso aconteceu em 3 de maio de 2018, quando a zona de fissura oriental de Kuala-Guaya entrou em erupção.
A maior parte do fluxo de lava veio da fissura 8, que se abriu ao sul de Leilani Estates, bairro. Mais figuras continuaram a abrir ao longo da zona de fissura oriental. Finalmente chegamos a Capojo e a uma área chamada Vacationland. Como você pode imaginar, Vacationland abrigava muitas casas luxuosas e praias imaculadas. A lava enterrou centenas de casas e evaporou o Havaí e o maior lago Hash 39. Segundo a NASA, no início de junho, o Alaguaia havia expelido mais de 110 milhões de metros cúbicos de lava. Suficiente para encher 45 mil piscinas olímpicas. Hoje, Capojo. E não está claro se há planos de reconstrução Havaí após a erupção de 2018. Cabo Verde é uma nação insular em forma de ferradura ao largo da costa de Minion, oeste da África do Norte. É o lar de cerca de 600 mil pessoas vivendo Cabo Verde é uma nação insular em forma de ferradura. No extremo sudoeste desta ferradura fica a Ilha do Fogo, lar de aproximadamente 35 mil pessoas que vivem na sombra do Pico do Fogo. Um vulcão em camadas de 9 mil pés de altura na extremidade noroeste da ilha. A pior parte de viver em uma ilha vulcânica é que você não e Hash 39. Não tenho muito espaço para fugir de 23 de novembro de 2014 a 8 de fevereiro de 2015. E Pico do Fogo expeliu entre 100 e 125 milhões de toneladas de lava pela ilha. Colheitas foram queimadas. Prédios desabaram. Imagens de lapso de tempo desapareceram do mapa. Se você achou impressionante durante o dia, até ver como é. Esta erupção de 2014 e 2015 teria marcado 3,8 no índice de explosividade vulcânica, tornando-se a maior erupção de Pico do Fogo desde que os registros começaram. Mas quando essas imagens terminam, em 3 de dezembro, a erupção já havia destruído 2 aldeias e 1000 casas. Infelizmente, isso não estava no Hash 39, nem metade do desastre. O pico de fevereiro causou danos de 45,3 milhões de euros e desalojou milhares de pessoas. O Monte Vessimiany é o menor dos 3 vulcões da península de Kamchatka, na Rússia. Tecnicamente, a palavra russa Vessimiany se traduz como sem nome em inglês. Então, o Monte Vessimiany é literalmente um vulcão sem nome. Em 11 de abril de 2012, vulcanólogos russos tiveram que se abaixar para se proteger. Quando a montanha sem nome explodiu, isso e Hash 39 não é uma nuvem no céu. Em 11 de abril de 2012, vulcanólogos russos tiveram que se abaixar para se proteger. Nossos cientistas não tiveram escolha, pois não conseguiram escapar da erupção. Felizmente, eles tiveram tempo de construir uma pequena cabana